Fala, Dev, voltando para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. Aproveitando aqui o bom momento, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curte, deixe seu like se assim você gostar do material e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então vamos lá, dar uma revisada aqui no que a gente fez até agora. Aqui no Insomnia, você pôde acompanhar aí na última aula, dividimos aí basicamente o método refresh em 4 partes, nem que seja pequena, mas para que a gente pudesse entender os erros que aconteceu nesse método. Na correria, a gente trocou algumas informações, colocou algumas informações em locais que não devia, então você pode acompanhar aí que isso é fato, isso pode acontecer no dia a dia. Então, para que você possa revisar, possa colocar console log, possa tentar identificar. Por isso que é bom você ler o código certinho, tentar entender para que você possa descobrir onde que está o erro. Então você recebe um retorno, então você já sabe basicamente ou sabe procurar aonde que vai estar o erro na sua aplicação. A gente testou esses métodos aqui, esses 5 métodos, a gente viu que está funcionando tudo certinho. E nesta aula de hoje a gente vai criar aí um método me. Vamos iniciar basicamente a criar um método me. O método me significa o quê? São minhas informações. Você pode dar aí um método com outros nomes, da forma que você quiser. Eu vou dar um método me porque eu estou seguindo alguns padrões aqui. Vamos dizer, a aplicação toda não está num padrão, mas eu estou tentando seguir o máximo padrão de deixar as palavras em inglês, para que outras pessoas no futuro possam vir dar manutenção ou ter acesso a essa aplicação, entendeu? Então vamos lá, a gente tem aqui os 4 métodos, 5 não, 4 métodos, um de logar, refresh, validar o usuário e a gente já está deslogando, você pode acompanhar e a gente acessou o banco de dados, então o refresh token ele é excluído no momento que você desloga e assim você pode deslogar todas as aplicações, você pode configurar um mobile utilizando aquele banco, o refresh do banco de dados, olha só que legal, então no momento que você deslogar, exclui de lá todas as aplicações ao mesmo tempo, segue a lógica, vai ser deslogada porque o token não está mais no banco de dados relacional que a gente está utilizando o Postgres. Lembrando, não deixe de subir a sua aplicação, o seu Docker, o seu container aí também, de deixar ele online, tá ok? Então, senão, na hora que você for executar a sua aplicação, ela não vai funcionar. Se você já tem costume, tudo bem, não tem problema não, então esse aviso não é para você. Mas para quem está iniciando, normalmente está iniciando a carreira, tem muita dificuldade, às vezes não lembra esses detalhes, entendeu? Então fica a dica aí para vocês. Primeira coisa, antes de você executar a sua aplicação, que já está configurado, claro, né? A nossa aplicação já está configurado com o banco de dados. A gente tem o nosso ponto .env aqui, ó, que a gente faz a conexão. Então é interessante você subir o seu Docker, o banco de dados aí primeiro, para depois você poder acompanhar aí na sua aplicação, perfeito? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? O método me, ele é basicamente só no controller, tá ok? Então porque ele busca dados do usuário conectado. E de que forma que eu conecto o usuário? Eu venho aqui, ó, deixa eu só contextualizar para que vocês possam entender. Quando eu venho aqui, eu já tenho que ter um usuário criado. Então antes de eu logar, antes de eu utilizar o auth, eu teria que direcionar o usuário lá para o método de usuário. Eu vou fechar esse channel aqui para que ele possa criar um usuário primeiro aqui, criar um usuário, para que depois ele possa vir aqui utilizar o usuário que ele criou aqui, ó, para fazer a autenticação, perfeito? É basicamente assim. Então, no momento que eu logar, ele vem aqui, vai utilizar um método aqui para que possa criar esse vínculo, para que eu possa salvar esses dados do usuário logado. Enquanto o usuário estiver logado, os dados dele vai permanecer ali no navegador. A partir da hora que ele deslogou, os dados ele tem que desaparecer também, porque ele automaticamente ele está vinculado com o token, está vinculado com a sua autenticação. Ok? A lógica vai seguir basicamente nesse sentido, perfeito? Então vamos lá. Voltando aqui para a nossa aplicação, e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método me, ele pode ser
Esse método me, eu vou fazer o seguinte, eu tenho o login aqui, eu tenho o refresh token, eu vou criar abaixo do refresh aqui para seguir uma hierarquia, e depois nós temos a validação de usuário. Vou fazer o seguinte, eu vou criar depois da validação de usuário, o validation user, até porque o método me, ele é um método pequeno, ele não vai ser algo grandioso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, async, deixa eu só criar esse carinha aqui, async, eu posso até colocar o seguinte de get, deixa eu ver, async me. Eu vou colocar assim simplesmente, tá bom? Eu não vou colocar, eu ia dar o nome de get profile aqui, mas deixa eu colocar simplesmente isso mesmo. Eu aqui no controller não necessariamente eu preciso utilizar o async, eu tenho alguns dados aqui utilizando, eu poderia até, eu vou utilizar. Não necessariamente eu preciso, porque o método que eu vou utilizar aqui, eu já estou utilizando a async lá no service. Então, não necessariamente eu precisaria de utilizar. Então, a gente já tem aqui o user, eu tenho que ter o user service aqui, ó, injetado na minha aplicação, eu não tenho aqui. Então, eu vou ter que ver uma forma de injetar o meu user service. Esse JWT aqui eu não vou precisar aqui, então deixa eu só trocar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, use service, e eu vou pegar lá do meu use service, ok? Eu já tenho o use service importado, aqui deixa eu só verificar aqui, ó, lá do meu módulo de use, o meu use service, eu estou importando esse carinha aqui. Lembrando que se você não adicionar esse user módulo aqui no nosso módulo do nosso ALF aqui, ó, do módulo ALF, do recurso de ALF, se você fechar, a gente está no recurso de ALF. Deixa eu só fechar esses outros recursos aqui para que não possa nos perder. Então você vai ter que vir aqui em módulo, você tem que importar esse carinha aqui, ó, senão vai dar erro na aplicação. Você pode verificar que a aplicação não deu erro. Eu vou comentar até para que vocês possam ver, ó, vai carregar novamente e deu erro, entendeu? Então vocês usam o user módulo lá. Isso acontece por quê? Aqui no meu módulo, aqui no meu user módulo, eu estou exportando o meu use service. Então eu não preciso exportar, por exemplo, importar. Eu não preciso importar aqui no alf.module, importar o use service aqui no provider. Não há necessidade. Eu só importo aqui use module, ok? E o use service eu já mando direto aqui no arquivo. Eu faço uma injeção de dependência do cara. Eu já posso usar esse cara que eu criei aqui, ó, que eu criei uma instância dele, eu estou fazendo uma injeção de dependência. Aqui eu posso utilizar esse carinha aqui, pegando os dados lá do meu use service, usar os módulos, tudinho lá, que daqui a pouco você vai ver como que é o processo que a gente faz para criar esse carinha, beleza? Então eu vou, nessa primeira parte aqui, deixa eu só criar a estrutura básica aqui do meu use service não, do meu método de me, que são dados do usuário conectado. Quando você conecta na aplicação, você basicamente cria esse cara aqui, ó, que vai salvar, ele vai trazer os dados. Aí lá na aplicação você vai, vamos dizer assim, você vai salvar no local storage. Se você estiver utilizando o navegador, se você estiver utilizando o mobile, você pode salvar os dados do usuário conectado em uma sync storage, tem um MMKV, tem outras possibilidades também, beleza? Mas aqui a gente vai fazer com que o back-end possa transferir esses dados. Lá você vai utilizar da forma que você achar que fique legal, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, aqui acima, ou eu crio a parte dentro, deixa eu criar a parte dentro aqui primeiro, eu vou fazer o seguinte, aqui no retorno eu vou pegar o meu @current_user, que é o usuário corrente, né? Basicamente o compile que nos ajudou, é isso aqui mesmo que eu vou querer, o user ID, um string. Então eu criei aqui uma variável, nome de usuário, que é o cara que eu vou utilizar. Esse response aqui eu não preciso, ele criou a parte. Eu posso fazer o seguinte, o retorno dele, eu vou colocar aqui uma promise, vai ser o meu user, lembrando, meu user response que a gente já criou lá dentro do método de usuário. Se eu vir aqui, ó, eu estou aqui dentro do DTO do meu recurso de user, eu tenho aqui o meu user response, que eu estou utilizando ele para retorno. Então eu criei aqui dentro para ficar mapeadinho certinho. Ele está dando esse erro aqui porque ele está precisando, ele está falando que eu tenho que ter um retorno aqui dentro. Se vocês observar, eu vou colocar um retorno só para que vocês possam só entender. Eu coloquei um retorno, a tipagem aqui, o erro sumiu porque
se eu adiciono uma promise aqui, ele espera um retorno. É obrigado a ter um retorno nesse formato aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou até deixar o retorno aqui, que eu vou utilizar esse cara. Return. Eu vou utilizar aqui o meu diz. Lembrando, eu instanciei aqui o meu use service aqui dentro do meu Auth Controller. Eu utilizo ele no formato de diz. Quer dizer, este, tá? Traduzindo aí para o brasileiro, seria este é o quê? Este método que eu vou pegar aqui dentro da minha injeção de dependência, do meu, lembrando, ó, não é Auth Service, é do meu Use Service, que eu vou pegar, trazer dados lá do meu Use Service. Eu vou pegar aqui do meu Use Service, aqui do meu Use Service, eu tenho um método find user by e-mail, user by, deixa eu ver aqui, get all users, get by ID user. Então eu vou pegar esse get by ID user, que eu vou buscar pelo ID do usuário, que é basicamente assim que eu criei aqui. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu só fechar. Cancelar. Eu cliquei aqui, fechar. Eu vou fazer o seguinte, eu peguei a minha instância e a partir da instância eu coloco um ponto, eu posso pegar qualquer método que estiver criado lá dentro do meu use service. Eu vou pegar aqui o que eu falei para vocês, get by ID use service, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu user que eu criei aqui em cima, esse carinha aqui, user.user_id, ok? Que é o carinha, ó, a gente tem que... Opa, não é creator. Deixa eu só voltar aqui, get by, exato. Porque no get by ID user, eu tenho aqui o ID como parâmetro. No meu creator, eu não tenho o ID como parâmetro. Por isso que deu erro. Ó. Eu tenho um create user. Então, eu vou utilizar esse carinha aqui, que ele tem um DTO que eu criei específico para ele, para criar, ok? E aquele user response DTO, esse aqui é um retorno, é um DTO de retorno que eu estou utilizando e agora ele acabou o erro e a gente vai testar esse carinha agora na próxima aula. Então, aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like se você gostou do material e ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula.